Já foi. Boa tarde a todos, queridos alunos de Joana de Ângeles. Ela que é a nossa instrutora, ela que é a nossa mestra e que veio durante todo o ano nos acompanhando, né? E estamos na nossa penúltima aula. Hoje a gente vai entrar com o Encontro com o Self, capítulo 11. E sejam todos bem-vindos. É isso. Boa tarde, gente. Vamos lá. Quem não quer um encontro com o self? Me fala. O que você busca nessa existência, Denise Reis? Olha, eu nunca pensei que nessa existência eu queria o encontro com o self, né? Mas agora já estou até querendo. Depois de um ano lendo Joana aqui. Caminho para a individuação. Isso aí. E eu... não, o Evangelho. Ah, é. Olha, que desarmonizada. Está aqui já. Ah, porque você já sabia que eu que ia fazer. Sempre fez, né? Olha ela. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 13, o capítulo é o 4. Ele fala antes da passagem de Isaías, item 12, aquele do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26, 19. Olha o que ele está falando do caminho, né, da individuação. Viverão de novo, ressuscitarão, despertai do vosso sono. Né? Despertai do vosso sono. E entoai louvores a Deus. Esta passagem de Isaías é também muito explícita. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se houvesse pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não, viverão de novo. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, nesta casa amorosa de Joana de Ângeles, que nos acolhe e que nos ensina sobre as Tuas palavras, sobre os Teus ensinamentos, nos guiando neste caminho de encontro ao Self. Agradecemos também toda a falange desta casa que vem nos sustentando há tanto tempo e que nos mantém em perseverança, em harmonização. Pedimos a esses espíritos benfeitores, verdadeiros missionários da luz, que estejam conosco nesta hora, nos inspirando e tranquilizando nossas mentes e corações para que estejam abertos para captar aquilo que necessitamos para a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá? Jung definiu o self como a representação do objetivo do homem inteiro, a saber, a realização de sua totalidade e de sua individualidade, com ou contra sua vontade. A dinâmica desse processo é um instinto que vigia para que tudo o que pertence a uma vida individual figure ali, exatamente com ou sem a concordância do sujeito, quer tenha consciência do que acontece, quer não. Capitaneado pelo instinto, o experimenta a sua injunção, vivenciando um processo de transformação contínua e sublimante no rumo da individuação. Muitas vezes experimentando a própria sombra,
tem como finalidade precípua auxiliar o ego na sua integração plena durante a vigência do eixo que os vincula e os influencia reciprocamente. Apesar da sombra ser geradora de muitos conflitos, deve-se considerar que, em muitas situações, ela responde por vários fatores que produzem alegria, relacionamentos felizes, motivações para se viver, apresentando uma outra face oposta à sua constituição primitiva como arquétipo. Lembrando que a sombra, né, não é aquilo que é ruim, é aquilo que é desconhecido. Ela, muitas vezes, dentro dela, tem algo que é negativo para a gente, que trabalha não a favor do nosso caminho, da nossa existência, mas ainda assim precisa ser integrado e reconhecido para que você possa ajustar, né? Então, a sombra que a gente vai percebendo nas situações, nas pessoas, que a gente vai percebendo no outro com quem a gente se relaciona, ela vem diretamente nos mandar uma mensagem, da qual a gente precisa conhecer e a gente não consegue se ver. Ela é desconhecida para a gente. Imagina se a gente faria algo do tipo. Faríamos. A gente só não sabe porque não está na situação. Mas a gente vai enxergar isso através do outro. Só que ela não traz só as questões que são desagradáveis. Ela é só desconhecida. Então, ela também traz as questões que são muito agradáveis, os prazeres, né, as alegrias das quais a gente se nutre, do qual a gente se equilibra. Muitas vezes, uma vida de muito sacrifício, né, de muito trabalho. A gente precisa trabalhar esse outro lado e a gente encontra justamente na nossa sombra quando a gente descobre situações inimagináveis e a gente experimenta. Ou a gente e dá aquela sensação de... Puxa, que coisa boa, né, que está acontecendo aqui. Eu não sou assim, mas estou gostando de onde eu estou agora. E a Ana acabou de falar sobre justamente essa parte da individuação, né? Ela perguntou, né, Ana? Você quer? Você quer? É o teu objetivo? Encontro com o self? É o teu também, não é? Será que a gente está no caminho? Todos os caminhos te levam para Deus. Mesmo inconscientemente. Exatamente. É o que ele fala aqui, né? É um processo que vai acontecer. E nesse processo, a gente tem que cair, né, metaforicamente, do abismo. Você se joga, porque é uma entrega. Você se joga onde você não sabe o que tem de fato, que é esse inconsciente. Você tem duas escolhas, que é o que Jung fala. Ou você cai sem perceber, sem estar preparado, ou você cai com consciência, né, e com um certo planejamento. É uma entrega, continua sendo uma queda, continua sendo difícil, você continua sem saber o que vai acontecer, mas você é uma coisa mais suave. Mas você vai cair, não tem jeito. Você só vai escolher pelo amor ou pela dor. É aquela história até da religião, né, desse encontro com essa espiritualidade, com essa transcendência. É pelo amor ou pela dor. A escolha, ela é nossa. E a sombra, ela tem... Você já passou por quê? A gente tem pouco tempo. Fica tranquila, pode falar. Essa tem tempo. Tá. E a sombra, ela tem coisas positivas. É tudo aquilo que, de alguma forma, a gente reprime, né? Então, numa sociedade, numa família castradora, eu vou ser de uma forma, né, para me adequar àquilo que dizem que eu tenho que ser e aquilo que eu acho que eu preciso para me encaixar. Mas o outro lado também está na minha sombra. E, às vezes, ele pode ser libertador, ele pode ser positivo, como a Denise falou, pode te dar alegria. A gente pode ver... pessoas que são extremamente tímidas, né, não conseguem se expressar, se falar, sei lá, vem aqui apresentar alguma coisa. Não sei o que, não consigo, ficam nervosas. Mas você pode ver ela falando com desenvoltura de algum tema que ela conheça só de não estar em cima de um palco, mas ela está ali, embaixo, e você vê que ela não é aquela coisa embotada, aquela caixa fechada, ela consegue se abrir. Então, tem muitas coisas positivas. E ela vai dizer que não, que ela não consegue, que não foi bem, né? Então, tem pessoas que às vezes falam, não fui bem, não sei o quê. Ela não consegue nem se ver naquilo que ela
tá ali nela, né? E outras coisas positivas também que acontecem, a criatividade, às vezes as pessoas não se acham criativas, mas num momento ali ela consegue criar alguma coisa e fala, ai meu Deus, como que eu criei isso? Né? Mais alguma coisa? Não. Foi? Na integração da ânima com ânimos, a gente está falando isso antes, a fim de ser conseguida a harmonia, a sombra contribui com uma boa parcela de entendimento das suas finalidades, facultando a vivência de ambos sem perturbação da persona, sendo ela o resultado da repressão de muitos sentimentos que não puderam ser vivenciados, emerge do inconsciente e expressa-se muitas vezes de maneira afligente. Todos creem, por exemplo, que a função do médico é sempre a de curar, para a qual deve estar sempre preparado às ordens. Não obstante, existem outros fatores que o levam à mudança dessa estrutura da persona, assumindo também comportamento de esposo e pai, de cidadão e idealista com direito a outras atividades, significando essa alteração a presença da sombra que lhe emerge do inconsciente pessoal, onde estão arquivadas, desde antes da concepção, as heranças do inconsciente coletivo. Então, ele está aqui falando da integração da ânima com ânimos, porque são os dois opostos. A gente, quando a gente fala da nossa psique, a gente tem que sempre lembrar dos opostos. Então, se eu me considero muito assim, o assado está do outro lado. E aí, se a gente está muito num extremo, então a gente tem que entender que tem um pêndulo também, que em alguma hora, para integrar, a gente vai precisar ir para o outro extremo, para depois esse pêndulo ele perder energia. Né? Você está aqui, se você solta qualquer coisa, ela vai para o outro lado. Tem muita energia, muita afetividade naquela coisa. Eu sou assim, eu sou, né? Uma identificação muito grande. E aí depois ele vai perdendo força, porque é física, gente. Pá, aí aquilo cai, né? Vai no meio. É o caminho do meio, é o equilíbrio. Mas eu só sei qual é a média de alguma coisa quando eu conheço, né, o todo. Senão eu não consigo tirar um valor médio na matemática mesmo. A mesma coisa. Então, e por que eu estou falando isso? Ah, tá. Do oposto, que sempre tem os opostos. A mesma coisa com o masculino e o feminino. A gente pode ver Jesus com características totalmente, né, homem, com características evidentes masculinas, o logos, né, é o pensamento, toda aquela informação que ele fala, como ele coloca o pensamento dele de uma forma clara, né, como ele é enérgico, como ele enfrenta as coisas, né, ele não se acovarda. E o feminino também. O masculino é o sol, né, aquela que ilumina. E o feminino, que é a noite, é a profundidade, é o sentimento, é a intuição, a conexão, a doçura, o acolhimento, né, é o útero, aquilo que acolhe, que nutre. Jesus, os dois lados. Joana, enérgica, firme. Pega um livro de Joana para ler. Eu ia falar tiro, mas não posso. É só soco na boca do estômago, assim. É pesado, é enérgica, ela é firme. E ao mesmo tempo extremamente amorosa. Doce, que nos nutre, né? Que nos sustenta, que nos acolhe. Ela não é a mentora da casa porque a Ira se virou e falou assim, não, vou escolher porque eu gosto de Joana. Não, porque ela pede, ela está aqui. Ela que vem conduzindo, ela que vem determinando. Ela diz, ela orienta, exatamente. E tem essa coisa do pensamento, da informação, do logos. Né? Então, é o dia e a noite. Então, o feminino e masculino, extremamente importante. A questão é a gente conseguir integrar os dois e não ficar em polos. Tem horas que a gente... a gente já deu esse exemplo do lápis de cor, né? Essa questão da sombra e do... Você tem várias cores. Não quer dizer que você vai sair pintando, né? Vou pegar todas as cores e vou fazer aquele rabisco. Não. Eu tenho todas essas opções, eu sou tudo isso. A caixa de lápis de cor não é uma cor, é toda ela. E aí você vai com o seu discernimento, né? E para isso a gente precisa do quê? De consciência, amplitude, de visão, de consciência, de discernimento, para agora...
viver num momento presente. Nesse momento, eu preciso disso. O que esse momento me pede? Eu tenho tudo, eu tenho todas essas cores. Qual é a melhor? É essa cor, pá. Então, às vezes, a gente vai usar mais do nosso lado masculino. Às vezes, a gente vai usar mais do lado feminino. Às vezes, vai ser uma coisa mais equilibrada, né? Então, a gente pode ver Jesus. Vamos olhando Jesus com todas as polaridades que existem, né? Ao mesmo tempo que ele pede, Pai, afasta de mim esse cálice, ele diz, mas seja feita a tua vontade. Estou falando demais. Não, está falando muito bem. Fala aí, tu. Mas você acabou me lembrando de uma amiga que você conhece. E ela tinha um relacionamento, né? Onde ela é toda doce, toda boazinha, aceita tudo, né? Aquela pessoa que vai suportando. E o marido dela, por outro lado, não é assim. Ele vai fazendo aquilo que ele quer, né? E ela totalmente voltada para o bem, né, da busca de valores e tal, e ele não. E aí o que aconteceu? Ela se viu numa situação onde na terapia dela, o terapeuta dela virou para ela e falou assim, você tem que fazer alguma coisa, porque você está cheia de raiva e você não está conseguindo botar isso para fora. Utilize algum artifício, alguma coisa da qual você goste, ou da qual passe pela tua vida, que é o inconsciente atraindo, fica atenta, porque vai aparecer, porque é o que você está necessitando, vê o que acontece para você, né, dar uma desafogada nisso aí, porque você não está conseguindo fazer pelos outros meios. E não deu outra. Aí ela foi convidada a fazer uma aula experimental de Muay Thai. E ela falou, imagina, eu que faço yoga, meditação, imagina, como é que eu vou fazer para dar chute, soco? Agressividade, eu não tenho. Né? E aí o pessoal foi falando com ela falou, tá bom, eu vou. E aí ela foi. Quando chegou lá, ela saiu chutando, socando, e ela adorou aquilo. E cada chute que ela dava um alívio, sabe? E ela foi narrando isso de uma forma, o quanto que isso foi positivo, sem que ela ferisse alguém. No final das contas, a aula dela foi excelente. E ela falou, gente, parece que eu já sabia fazer tudo isso, né? Olha só, ela foi buscar lá de trás, em algum momento, onde ela exercia essa agressividade, provavelmente com pessoas. No próprio corpo, no próprio corpo, exatamente. Onde ela passava por aquilo já estava registrado ali. Nas células dela tinha aquela memória ali. Tanto que ela se viu fazendo aquilo com maestria, sem nunca ter feito. E negava o tempo todo. Então, naquela aula, ela estava ali, botando para fora essa sombra que estava escondida. Não, em casa eu não posso gritar, eu não posso brigar, eu tenho que aceitar, eu tenho que estar ali, eu não posso, né, botar para fora. E foi botar de uma forma positiva, da qual ela se viu, nunca mais ela parou de fazer Muay Thai. Por um outro lado, o relacionamento melhorou, porque ela conseguia falar as coisas com mais propriedade, enxergou uma guerreira dentro dela, né, um poder ali, que ele exercia, mas ela não via nela, e ela conseguiu se colocar melhor, e a relação dos dois ficou ótima. Né? Então, essas sombras das quais a gente trabalha com outras pessoas, e no caso de um relacionamento, o ânimo e a ânima, quer dizer, ela trouxe o ânimos dela ali com poder e conseguiu equilibrar. Esse equilíbrio entre a ânimo e o ânimos dá super certo, gente, é o nosso caminho. Essa integração, essa totalidade que ela falou logo no slide anterior. Numa análise contemporânea, à luz dos ensinamentos espíritas, esses arquivos do inconsciente coletivo são o resultado de vivências que o espírito realizou em reencarnações transatas, através dos tempos, conduzindo essas heranças impressas no seu perispírito, na consciência, enquanto as vivenciando no seu período próprio. Só para a gente recapitular um pouco, a gente está no final, mas só para ver se vocês ainda se recordam. O inconsciente coletivo, ele é como, assim, a gente tem registrado a evolução, vamos dizer assim. É que nem o nosso cérebro. A gente não nasce
com aquele cérebro primitivo. Todas as evoluções, de alguma forma, estão registradas e a gente já nasce com aquela informação. Não é tábula rasa. Não é. E a mesma coisa na psique, é como se tivesse já uma evolução. E para quem não é reencarnacionista, isso tem a ver com as ancestralidades. E tem para a gente também, só que os nossos ancestrais, né, nós fazemos parte. Somos a gente nós. já passeou muito por esse mundo. Então, a gente vem, né, não só nesse inconsciente coletivo, mas ele está registrado na gente, porque são informações de vivências nossas. Em razão disso, não seja de estranhar que se tornem rejeições da consciência, que as mantém estáticas e uniformes, aguardando o momento para poderem expressar-se, que é esse exemplo que a Denise trouxe. A pessoa rejeita, né, conscientemente. Então, tudo que você rejeita, tudo que você acha que é um lado, automaticamente, não é para se culpar, não é para fingir, automaticamente você fala, opa, se você falar assim, não, eu sou muito assim, às vezes a gente fala, né, não, eu sou muito assim, aí você dá uma risada e fala, opa, eu tenho que achar, qual é o outro lado de ser muito assim? É ser muito assado? É esse que eu tenho que buscar. Às vezes, estar nessa polaridade do outro lado, né, é justamente o maior indício de que você tem o do outro lado que a Ana está falando. Sim, então, eu tenho que achar, buscar, porque permanecer ali é a maior negação que você está fazendo com o teu outro lado. Por isso que eu permaneço aqui. Não, aquilo ali eu não posso tomar conta, não posso entrar em contato, não quero ver, não quero saber, eu rejeito de todas as formas. Por isso esse exercício. Existem pensamentos automáticos que a gente tem que olhar sempre, que são quando a gente fala, eu devo, eu tenho, eu sou, tudo que a gente bate, eu tenho que fazer. Não, mas eu preciso fazer, eu devo fazer isso. Pensamento, opa, eu devo porquê, eu tenho porquê, eu sou quem, como, né? Então, sempre acende a luzinha. E onde eu parei? Desse modo, é certo que o indivíduo nasce com todas essas informações adormecidas, que vão ressumando através dos tempos e tornando-se conscientes pelo self. A imagem apresentada por Jung a respeito do inconsciente é bem fundamentada, porquanto ele o imaginava como um iceberg, cuja parte visível são apenas 5% do seu volume da consciência. É porque eu já estou chegando nos 50%. Mentira. Mentira, gente. Nossa! Essa humildade. Tá vendo? Super humilde. Do seu volume. Consciência, falho, estando... Ana. Pois é, vontade de chegar logo. É mais vontade do que qualquer outra coisa. Estando os 95% da sua massa submersos, o inconsciente. Assim se encontra a consciência no ser humano. Faz recordar também o mesmo conceito de Freud, quando comparou a um oceano e a consciência a uma casca de nós sobre ele. Isso é interessante porque o Freud fala uma coisa que é a primeira grande ferida que a gente tem, é a ferida narcísica. Quando a gente descobre o inconsciente. É verdade. Quando a gente descobre o inconsciente, porque a gente se acha tudo, né? 100%. E aí a gente descobre que não, tem coisas que a gente faz que a gente não tem controle. Aí é a primeira ferida narcísica, você vê que você não sabe de tudo. E aí, quando eu era criança, eu lembrei, eu lia que a gente só usava 10%, era bem pequena, 10% do cérebro. Então, o meu sonho era, eu fazia joguinhos para melhorar o cérebro, porque eu queria usar mais. Olha a ferida narcísica. Aquele filme Lucy, né? Que é bem isso. Eles falam... Mas você viu? Não vi, mas eu sei qual é. Você não viu? Não, com a Scarlett Johansson. Não dá para vocês não verem esse filme, gente, porque é fantástico. E é exatamente aquilo. Ali, eles falam que a gente usa 8%. Quando a gente estuda, desenvolve consciência, né, a gente chega a 10%. E aí, só que ela vai no processo, né, ela tomou uma droga que acelera isso, e essa droga, que tem propriedades atômicas, né, fazem ela chegar a 100%. E eu não vou contar o filme porque, né, a Ana não viu. Não vi. Não pode dar spoiler. Mas você vai vendo, quer dizer, é uma teoria,
Mas na teoria... Vamos fazer uma sessão cinema, então, para assistir. Se tivesse mais uma aula, a gente fazia uma sessão cinema. Na teoria, o que acontece de ligação sua com esse mundo que está fora e como você se une a isso tudo que não está separado, que é justamente o que a gente fala aqui. E a teoria é fantástica, né? Mas, no final das contas, é um exemplo muito bom daquilo que o Espiritismo fala. Vale muito, muito, muito a pena. Ela não regride em outras vidas, né? Mas ela regride na própria existência e naquilo tudo que abarca ao mundo, ao planeta, que está registrado dentro dela. Aqui a gente pode lembrar que isso que a gente toma consciência, né, do que está no nosso orbe, de toda a história da nossa evolução, está registrado porque essa interligação que se faz entre todos os seres da natureza fala muito de estarmos mergulhados dentro do psiquismo divino. Ao estar mergulhado dentro desse psiquismo divino, eu estou em contato com tudo que está ali. Eu não estou separada. Então, tudo que está ali também está dentro de mim. É claro que eu tenho o meu Deus interior que fala, e eu vou falar do meu inconsciente pessoal. Né? A Ana estava falando do coletivo. Nesse coletivo, eu estou dentro desse psiquismo divino tudo, eu estou mergulhada dentro dele. E eu estou em contato com tudo. Então, está registrado no self. No self. Isso aí. Então, às vezes a gente fala, eu me conheço. É o amigo. Não. Não é bem não assim. se conhece. 5%. Ela está dando 5% aqui. É aquele 1%. Tem aquela... A Ana está em 50%. Mentira, gente. Tô nada. É muita vontade. É só isso. É só vontade. É a fantasia infantil ainda. Minha ferida narcísica. Em realidade... Os arquivos de todas as experiências pretéritas vivenciadas ao longo das sucessivas existências corporais é imenso, presentes no inconsciente e que vão sendo revividas pela consciência nos momentos dos grandes transes de sofrimento, dos estados alterados de consciência, durante os estados oníricos, os estados de sonhos, quando são liberados automaticamente, permitindo que o espírito volte a vivê-los. Em razão, portanto, desse imenso arsenal que se encontra no inconsciente e que pode flutuar na consciência, muitos conflitos e complexos da personalidade tomam o corpo, conduzindo as pessoas a transtornos de variada denominação. Quantos pacientes se apresentam resignados na miséria, confiantes na escassez, nobres e honestos nas situações mais lamentáveis da existência socioeconômica em que se encontram. Em tal situação, prosseguem, exercendo os caracteres morais da existência anterior, quando se encontravam em posição relevante no poder, no conforto, na dignidade, e hoje experimentam o oposto, contribuindo em favor do self harmônico, com o ego nele integrado, formando a unidade. Acho que a questão da reencarnação é uma das coisas mais fantásticas das quais a gente, como espíritas, recebe instrução. É realmente muito libertador e, ao mesmo tempo, consolador. Por isso que o Espiritismo é o consolador. Porque isso tudo fala de uma grandeza da qual a gente não tem enquanto o nosso olhar está só nessa existência, está só nessa vida. Fica muito resumido diante da grandeza do ser, a grandeza de que nós somos. Mas a gente ainda não enxerga isso. Então, a vida ela vai dando dicas. Ela vai dando para você assim, um monte de dicas daquilo que você foi, daquilo que você experienciou, daquilo que você é. A gente não quer enxergar. Mas, ao tomar contato com várias situações, colorir a vida, como a Ana falou, eu ora estou no vermelho, ora no amarelo, ora no azul, eu vou tomando consciência daquilo que eu já passei, daquilo que eu já tenho registrado, daquilo que a gente já viveu e daquilo que a gente já aprendeu. Desde mineral, vegetal, animal, né? Às vezes eu vejo uns memes ou algumas coisas assim, né? De bichinhos, são divertidos, né?
que você às vezes se espanta de ver como é que aquele bichinho está tendo uma atitude com outro bichinho. Aquilo é o aprendizado no seu instinto, mais puro e simples, mas que você já vê ali lances de amor. Tem horas que a gente vira bicho também, né? Tem horas que a gente vira o bicho, o animal. É verdade. E que nem sempre é ruim. Tem momentos que é preciso, tem momentos que não. A questão ajuda, é né? Sobrevivência básica. Não estar fixado numa maneira e entender que somos tudo. Esse entender que somos tudo pode ser super divertido, porque olha como a Ana falou, tem horas que a gente tem que trazer aquele leão feroz, tomar posse da nossa grandeza para poder enfrentar determinada situação. Vai nos teus registros, está tudo guardado no espírito, está tudo ali. E, além do mais, você faz parte disso tudo. Quando a gente vê esses filmes, séries, quando a gente vê esses desenhos, esses memes mesmo, a gente se vê ali. Por isso que a gente não quer tirar o olho, porque a gente vai se reconhecendo. A sintonia com aquilo. Será que é por isso que eu gosto de ver? Porque eu me reconheço muito. Pois é. Eu estou ainda presa nos meus atavismos instintivos. Não é? Pois é isso mesmo. Caraca. E tem fases onde você vai se reconhecendo e você necessita estar ali para que você se enxergue. Aquilo vai acionando os arquétipos. Aquilo vai acionando o arquétipo do herói, arquétipo da deusa, sei lá das quantas, e você vai vendo que ele vai ativando forças dentro de você e muitas vezes que você precisa botar para fora. Então, tudo isso ela traz para que a gente tome consciência desse poder que temos, desse colorido todo que temos, de que é possível acessar. É possível estar ali para que você, em determinados momentos, você use. Use. Eu lembro até num exercício de arte-terapia que eu fiz, que a gente escolheu um bicho, né? E se pintar com aquele bicho e imitar aquele bicho. Eu não tinha, na época, gato. Só tinha tido cachorro. Então, assim, o meu contato com gato não existia, praticamente não existia. E aí, de repente, eu escolhi uma gatinha. Né? Eu escolhi uma gatinha que queria ficar deitada. Isso fala muito do meu cansaço. Preguiçosa, espreguiçar e tal. E aí fui trabalhando aquelas emoções e tal. E o que o gato fazia, como é que o gato andava, como é que o gato... O que aconteceu no mês seguinte? Um gato do vizinho resolveu ir morar lá em casa e não saía de jeito nenhum. Mas o Toby é antes do Sushi? Toby é antes do Sushi. A Denise tem um gato que se chama Sushi. E aí depois tem chegou o também, Sushi, que também não fui buscar. Sai até hoje da casa dela. Pois é. Eu não escolhi nenhum nem outro, mas aquilo que eu trabalhei dentro de mim trouxe para eu me reconhecer ainda mais. E é fantástico, porque os dois têm personalidades totalmente diferentes, e hora eu estou num, hora eu estou no outro, e é muito bacana como é que a gente se vê, né? Quem recebe as visitas é o Toby. Quem recebe as visitas é o Toby. O Sushi nunca aparece. Nem olha. Ele gosta de ficar na dele. É o introspectivo e o outro extrovertido. Gente, a gente está falando muita coisa aqui, tá? Eu sei que a gente está confundindo a cabeça de vocês, Sabe que eu lembrei primeiro de duas coisas, vou falar antes. Quando eu vi Estados Oníricos, eu lembrei de um sonho de uma pessoa que estava totalmente... Eu acho que eu já até falei com esse sonho, você vai reconhecer. Que estava totalmente tomada numa situação, e ela teve um sonho que é exatamente isso, eu li a palavra flutuar. Era um rio, ou seja, uma água, né, profundidade, escuridão, inconsciente. E no rio tinham várias tampinhas de garrafa PET, aos complexos flutuando. E ela estava, né, ou seja, não estava no fundo, estava ali, aparente, para que o ego, a pessoa via. Então, ou seja, o ego estava ali com aqueles complexos, aquele conteúdo ali aparente. E numa fase onde a pessoa estava extremamente tomada, né, por conteúdos do inconsciente. Olha o inconsciente mesmo avisando, né? Impressionante. É o que a Joana fala aqui. Flutuam na consciência. É assim. A parte onírica. E aí, falando dessa coisa, dessas polaridades, lembrei do vídeo que eu mostrei na sexta-feira, do leão e da tartaruga. Ó, da tartaruga indo... Tinha um leão, um videozinho real. O leão bebendo água. Porque sexta-feira a gente estava junto? Estava, à noite, no Coisa Tati. Eu mostrei o vídeo, olha só como ela estava super presente no momento. Né? Ela super presta atenção no que eu falo. Você vê como eu sou
alguém que realmente importa. Lembrei do vídeo, lembrei. E aí tinha um leão São bebendo... muitas cores aí. São muitas cores. Bebendo... Tava na fase aérea, né? Bebendo água e vem uma tartaruga. Vamos pensar nas imagens que um leão representa e a tartaruga ali nadando, onde o leão está bebendo água. Tartaruga o quê? Lenta, boba, fraca, ela se esconde, ela se fecha no casco. O leão, o rei da selva, é feroz, né? Toda essa coisa arquetípica. Para você ver como até os animais têm as polaridades. Aí o leão está ali, quietão, bebendo a água, aí vem a tartaruga com a cabecinha dela e quer morder a língua do leão. E aí o que o leão faz? Ele tira, ele dá uma lambida sem querer na cabeça da tartaruga e depois a tartaruga vai de novo, ela fica tentando e ele tira. Olha só, uma tartaruga, né, ameaçando um leão. Ou seja, ele não é só esse rei da selva, feroz, e a tartaruga também não só se fecha. Então, você vê como os animais transcendem aquelas características principais. Nossa, você estava falando do leão da tartaruga e eu estava com a cabeça num outro vídeo de uma tartaruga, por isso que eu não estava conseguindo acessar o do leão, que eu achei fantástico e que é um exemplo para a gente. Joga é uma no bicho. tartaruga. Não, o dono da tartaruga fez uma basezinha para a barriga dela com rodinhas. A tartaruga, correndo pela casa, porque ela só fazia assim, a lentidão da tartaruga desapareceu só com esse auxílio que o dono dela fez para ela, mostrando, né, que tudo está na nossa mente, que a gente pode se reinventar. Era o vídeo que ficou, por isso que você estava falando da tartaruga, mas esse ficou mais forte para mim, né? Que a gente pode se reinventar e quem bota os limites somos nós. Sim. É claro, temos limites. A tartaruga, coitadinha, tem limite no corpo, precisa de uma ajuda para ela fazer aquilo. Mas aí tem nada impede. Aí tem o discernimento. Se a gente vê Procurando o Nemo, que as tartarugas vão rapidão, porque elas têm toda a aerodinâmica para aproveitar o quê? As marés. Então, elas vão muito rápido, elas atravessam os oceanos. Porque eu sei o que eu tenho a meu favor e eu utilizo o meio. A tartaruga virou o centro da aula. Né? Eu utilizo o meio para o quê? Para eu conseguir ainda mais. Então, a gente precisa do mundo. É no mundo que a gente descobre as nossas potências. Senão, a gente fica limitado, né? A gente se fecha nesse casco. Tem quantos? 3. E olha onde está a coroa, no chakra. É o rei na barriga. Agora que eu entendi. Entendeu? Essa analogia. Será que porque é bem no chakra ali do eu poder? Agora que eu entendi. O leão, como é que cai cai na barriga, assim, cai no colo, né? De igual maneira, existem aqueles que se apresentam soberbos e malcriados na pobreza, agressivos e raivosos, ostentando recursos que realmente não possuem, revivendo situações anteriores que não puderam ser dignamente cumpridas e voltaram ao proscênio terrestre em provas e expiações rigorosas. Tal ocorre a fim de poderem valorizar as oportunidades existenciais, especialmente os desafios ou provações da riqueza, do poder, da beleza, nas situações invejáveis que invariavelmente são transformadas em sítios de escravidão, para os quais o retorna quando sob o açodar das recordações inconscientes. Os muitos complexos de inferioridade ou de superioridade em que expressivo número de pessoas estorcega, não conseguindo disfarçar as mágoas da situação em que se encontram, projetando o que se demora no inconsciente, na difícil condição em que transitam no mundo, tem a sua origem nas condutas mantidas em existências anteriores, que não souberam utilizar ou aplicaram de maneira ignominiosa. A gente estava falando desse rei na barriga, né? Se você está na rua, no trânsito, você percebe isso com uma clareza impressionante. Os donos da rua. A Mônica. Os donos da lua, né? O Cebolinha. Mônica e Cebolinha, dono da rua. Pois é.
que se acham no direito de estar na frente do outro, apesar, né, de atrapalharem o trânsito, para poder passar rápido na frente, porque esperar, nem pensar. Por quê? Por que eu tenho que esperar? Por que eu tenho que dar passagem? Por que o outro vem com a seta ali, pedindo passagem e não consegue nunca? Porque os carros, quando te vêm pedindo passagem, eles aceleram justamente para não dar tempo de você passar. Os donos da rua. Em cada situação dessas, pequeninas que sejam, a gente enxerga os atavismos do passado, as necessidades de ainda se manter numa posição da qual não está mais. Quantas e quantas vezes a gente se depara nisso, por exemplo, trabalhando no Seara de Luz, trabalhando na obra social. Você vê aquelas pessoas que ficam revoltadas, uma revolta absurda, porque não receberam aquilo que elas queriam naquele momento e da forma que elas queriam. É todo um processo de educação, né? Porque, ao se trabalhar com disciplina, você não fica tão vulnerável ao que o outro quer, e sim aquilo que precisa ser. Da mesma forma, você vê as pessoas, que estava no slide anterior, em extrema pobreza, necessidade, com uma humildade, né? Eu até contei uma vez da senhora que traz um bolo. Gente, ela não tem nada, mas ela acorda 3 horas da manhã para juntar o que tem, para fazer um bolo gostoso, para trazer para os trabalhadores da casa, pela gratidão que ela sente por todo o trabalho que é oferecido. Ninguém faz o trabalho aqui para receber um bolo, é óbvio, né? Que é aquela coisa da gente não espera receber, mas, ao receber, é tanto amor que vai naquele bolo que a gente chega a chorar, de uma pessoa que não tem nada. Então, a gente começa a ver essa diferença, né, daqueles seres que, mesmo numa condição dita inferior pela sociedade, são superiores de espírito, superiores na sua grandeza, ao perceber, a querer dar aquilo que nem tem, pelo amor, pela gratidão, né, por poder estar junto. E aí a gente começa a pensar o que a gente está fazendo com as nossas existências, que às vezes a gente se sente acima do outro, seja por uma questão intelectual ou de posse, ou porque a gente se acha no direito. Que direito é esse? Quem deu esse direito a você? Por causa de uma conjunção social? Não. Toma cuidado com isso. Isso é uma rasteira que a gente dá na gente mesmo, na nossa existência. E a gente pode até ver no outro lado, no próprio Seara, né, na evangelização, às vezes evangelizadores achando absurdo a criança ser como ela é, o que os pais fazem, e tentando impor algo diferente que eles trouxeram da criação. E é claro que a gente orienta de uma melhor forma, mas não se impõe nada, porque cada um tem a sua realidade. Ou seja, olha, o que eu aprendi é superior, né? Então, não pode, quando não pode, o pensamento automático, não pode, eu tenho, não deve, eu devo, não pode ser assim, não, né? Então você vê até o outro lado. Você reparou que nessa foto aqui, tem, no desenho da coroa, tem um movimento do chakra? É verdade, olha. Nossa. Plexo solar. É, né? Foi? Foi, vamos lá. Essas pessoas portadoras do complexo de inferioridade são rudes, ingratas, exigentes, comprazendo-se em humilhar os servos e auxiliares, mantendo-se dominadoras e inacessíveis, de maneira... Vamos parar rapidinho por aí. Olha só a polaridade. O que ela apresenta? Superioridade. Eu sou melhor, eu sou melhor. Batata, qual é o oposto da superioridade? Inferioridade. O que ela não está querendo ver? O quanto ela não se sente, de fato, bem, o quanto ela se sente pequena. Aí, o que ela faz? Ela compensa do outro lado, ela vai para o outro extremo. Olha o pêndulo lá, pá. Né? Aí, quando ela se der conta, ela vai se sentir a mosca do cocô, do cavalo, do coadjuvante do filme do bandido. Do outro lado. Gostou, né? Chatou mesmo. Até que ela vai começar a trabalhar, ela vai identificar, vai sentir, né, esse horror, e aí ela vai entender um equilíbrio aí. A humildade, que é o humus, né? É a terra. Você não está acima nem abaixo, mas é muito fértil. Está todo mundo no mesmo nível.
Então, aí de maneira idêntica, outras portadoras do complexo de superioridade nem sequer se permitem a convivência saudável no círculo familiar e social em que estagiam, não ocultando o conflito que é a amargura. Também tem aquelas pessoas também que se diminuem muito, né? Não é isso. Não fala isso de mim. Não sou assim, não sou assada. Você tá bonita. Ah, imagina, não. Botei qualquer roupa. Eu vi um negócio que era assim. Você tá bonita, não sei o quê, aí nos Estados Unidos. Thank you. Na França, merci, no Brasil. A roupa da feirinha, R$10, nada demais. E é o quê? A pessoa que se diminui muito, tem o outro lado. E não quer dizer que a pessoa... Não, é só questão de equilíbrio, porque os dois lados todo mundo tem. A questão é a gente saber onde está esse movimento de energia. Tá, onde eu parei? Essas heranças marcantes das experiências passadas são muito mais comuns do que podem parecer, consumindo as suas vítimas, aquelas que os conservam. Cabe ao self diluir essas construções vigorosas impressas na persona pelo inconsciente pessoal, desde quando a psique passou a animar a matéria na concepção fetal. Olha lá. A adoção de condutas saudáveis com disciplina da sombra, que se apresenta como o instrumento de execução dessas frustrações do processo evolutivo, torna-se inevitável e de imediata aplicação. Olha o que ela está falando para a gente. É inevitável e é imediato. A gente precisa... E aqui ela fala também, inconsciente pessoal, desde quando a psique passou a animar a matéria na concepção fetal. Reino hominal. Exatamente. Então, a gente... Desde lá dos primórdios. Precisa olhar para tudo isso. Para todos esses processos que estão dentro da gente. E isso é imediato, é inevitável. E ela fala, disciplina da sombra. Você só consegue dar ordem, disciplina é ordem, né? Organização. Quando você vê. Se eu não estou enxergando, eu não consigo arrumar o quarto. Está tudo escuro. Então, você precisa, imediatamente, você chega, qual é a primeira coisa que você faz na sua casa quando você chega à noite? Acender a luz, não é? Tem o interruptor aonde? Do lado da porta. Toda casa é mais ou menos assim. O interruptor do lado da porta. Só as pessoas que são diferentes, né? Oi? Só as pessoas que são... Umas acendem, outras vão no escuro. A Denise sai tropeçando em tudo. Outras arrumam no escuro, que já sabem onde fica aquilo que... Então, mas para algumas pessoas é melhor não acender, porque vai querer organizar muito. Imagina. Não, aí dá pane, porque vê onde está a sujeira. Eu entendo que você entra no escuro. Que aí vê detalhe demais. Aí se não está muito bom, aí não vai sair de lá nunca. É melhor ir no escuro, tá bom, passamos. Não, mas já percebeu que é no escuro que a gente entra em contato mais forte com o nosso inconsciente? Mas isso é biologicamente. Biologicamente. Por conta da pineal. A pineal, se a gente pegar a André Luiz, ela é a glândula da mediunidade, da transcendência. E ela está adormecida quando está a luz. A gente vai falar da pineal. Tanto é que já falou da pineal. Não sei. A gente não vai falar. A gente não tem tempo, tem 3A. Tá bom. Então tem mais uma só. Na aula passada vai ser na próxima. Eu sei que tem a pineal em algum lugar. É porque a Denise, ela tem uma mente em Kairos, ela está na eternidade, não tem passado, presente e futuro. Dedelândia. Não existe Cronos. Então, o que eu estava falando? Da pineal. Calma, mas agora eu preciso terminar o pensamento. E a pineal, a gente sabe que ela está ligada à melatonina. A melatonina do sono, ou seja, quando a gente entra em contato, a gente precisa da melatonina para dormir, o que poder entrar em contato total com um plano espiritual, vamos dizer assim. E é sem a luz que ela produz melatonina, ou seja, ela está ativa. Quando tem a luz, ela não está ativa. Então,
na escuridão, a gente acessa esse inconsciente, porque quando a gente, não à toa, quando a gente vai dar passe, o que faz aqui? Apaga as luzes. As pessoas Quando vai fazer uma oração. Uma oração. E isso é intuitivo. As pessoas, quando vão meditar, elas tendem a baixar a luz, né? Fora a meditação que você faz no pôr do sol, olhando para o sol, as outras, normalmente, são com luzes mais baixas. Isso é intuitivo na gente. Então, tudo está ligado, tudo é uma coisa só, biologicamente, psiquicamente, espiritualmente, somos uma coisa só, na verdade. Mediante a reflexão, é possível ao self a constatação do que é e de como se conduz, esforçando-se por alterar as emissões mentais para outras condutas mais equilibradas, dentro dos padrões da saúde que proporciona relacionamentos edificantes e compensadores. Mantendo a postura referente às imagens reprimidas no inconsciente, esses pacientes não têm noção do quanto devem à vida, tornando-se ingratos e reacionários. Quando, ocorrendo uma mudança de atitude adquirida por intermédio da autoanálise, que faculta a identificação das mazelas, poderá começar por bendizer a vida, por ascender na escala dos valores, por vencer a empáfia, passando a agradecer a oportunidade de crescimento real para a felicidade. Será, mediante esse esforço, que o ego se integrará no self, sem que desapareçam os seus valores de alta significação. Falei que tinha Narciso, viu? Essas posturas que nos afastam muito desse encontro com o self, dessa integração do qual ele nos propõe, sem rejeitar nada do que é nosso, sem deixar de lado, se amando também essas coisas, a gente cresce, a nossa alma expande e a gente se torna com toda essa capacidade que a gente tem do ser eterno, daquele que busca a luz, sabendo que a luz já está dentro, que a gente só precisa aprender a fazer com que ela brilhe. Estou pensando. É porque provoca reflexão. Não, sabe que eu estava vendo essa foto? Vocês já viram aqueles documentários assim, de natureza e tal, que aí tem o fundo do mar, umas coisas assim, umas espécies que você não imagina que existem. Cidades, né? De baixo. Visualizei as profundezas da qual a gente não consegue nem E que é lindo, imaginar. Que a gente nem imagina. São cidades aquáticas, com seres, numa diversidade. E que caminham na escuridão, e mesmo assim enxergam. Sim, exatamente. E brilham. E aí, quando a gente olha o nosso reflexo, a gente só vê o raso daquilo. Né? O nosso reflexo está realmente no raso. Aquilo que a gente mostra para os outros, aquilo que a gente quer ver. Mas quanta coisa boa tem no resto? Quanta coisa tem nesse resto do iceberg que a gente mostrou, que é o exemplo do Jung, da Joana? Por que a gente tem tanto receio, tanto medo? Por que a gente freia diante da grandiosidade que somos? Outra coisa também, que é isso que a Joana fala, é que quando a gente começa a fazer isso, a vida de fato ganha outro sentido. Porque tudo faz sentido. Uma das rupturas de Jung com Freud foi essa. Por quê? Freud, ele usa um método redutivo. Ai. Tá. Ela já tá em outra história. Tá. Então, o que eu quero dizer, esquece Freud, esquece Jung. Tá vendo como ela me poda? Eu poderia repetir. Altamente castradora. Eu não sou isso, eu sou disciplinadora, é diferente. Eu sei, tá certo. Mas eu preciso. Nossa, da ela Denise. voa, tem que dar uma Gente, eu sei que já falei, mas ela é o meu oposto. Ela traz o lado oposto. Que é o virginiano, eu sou pisciana. Eu preciso dela. Por quê? Porque eu não encontro em mim essa ordem, essa disciplina. Então, ela está fora, projetada na Denise. Quando eu busco ordem na minha vida pessoal, o que eu faço? Fala, Denise. Eu te ligo. Porque
porque tá fora, eu não consegui achar, desculpa, eu tô nos 5%. Eu quero ordem, eu ligo para Denise. Claro, óbvio, mas isso é claro como reflexo do Narciso. Depois a gente vai sentar ali e a gente vai conversar sobre isso, tá? Tá bom. Vamos fazer uma sessão terapia. Porque você é a ordem pessoa. Tá bom. Então depois a gente faz essa. Vambora. Então, gente, fora essas brincadeiras, é mais para que a gente possa entender todo esse processo mesmo, da gente conseguir se ver, como as coisas estão escondidas no outro, no relacionamento e tudo. São os exemplos que a gente vai dando aqui, que vai facilitando a nossa visão sobre nós mesmos. Tá. Só para concluir, eu sei, não tenho tempo. Mas o que está falando? Por que isso tudo faz sentido? Então, até quando a gente tem situações, às vezes, e a Denise vivencia isso também, e é muito verdade, pelo menos para a gente, que até quando tem situações difíceis, mesmo quando a gente está falando, vez ou outra a gente não dá uma risada. Tipo, olha aí, eu não sei o que, chorando, vem o choro e o riso, né? Tudo junto. Porque a gente consegue entender que mesmo naquele sofrimento inteiro, tem alguma coisa muito real e que faz sentido, sabe? E que isso nos traz até um prazer, uma diversão, mesmo. Parece uma coisa meio masoquista, mas não é. Não. Porque a gente começa a ver tudo com um sentido. E sem sentido, a gente é o quê? A causa do suicídio é não ter sentido na vida. E a causa de uma vida próspera, sentido. Então, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Por isso que Joana nos fala, autoanálise, mergulhe nesse mar. Faz a oração. Ai, eu fiz... Você está me achando obsidiada? Vai que a gente tem que pegar um... Você está me achando das trevas? Não, eu acho que você é a luz. Vamos embora. As trevas também. Amado Mestre Jesus, obrigada por esta reunião. Obrigada por reunir a todos nós, mesmo que não fisicamente neste momento, mas reunir nossos corações para nosso encontro com o Self. Obrigada pela oportunidade de termos vários parceiros nesta caminhada que nos auxiliam e que possamos caminhar cada vez mais todos juntos nesta casa onde Joana nos uniu. Mais uma vez agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa semana, queridos, e não se esqueçam, próxima semana, nossa última aula para a gente encerrar, tá bom? Beijo no coração, fiquem em paz. Tchau, tchau.